Eu escrevi um livro há 15 anos atrás chamado Cinismo e Falência da Crítica, que era mais ou menos pensando em fenômenos dessa natureza. O que acontece quando o poder ri de si mesmo? Que tipo de força ele tem quando ele traz para dentro de si não só essa perfeição da lógica do espetáculo, porque todos eles vêm da indústria cultural, né? Berlusconi, né, o Trump era apresentador de televisão, então Bolsonaro foi conhecido no país inteiro por causa de programa de humor, né? E o Milei é um caso, talvez seja o caso mais bem construído, porque ele é a encenação de si como caricatura de si, mas assim, em um estágio já reflexivo. Então é estúpido, é completamente estúpido como o progressismo ele só consegue sobreviver através das ilusões da superioridade moral e intelectual da nossa parte. A gente precisa a todo momento olhar para o sujeito e falar, tá vendo, ele é louco, ele conversa com o cachorro, ele pede conselho para o cachorro morto, certo? Olha só como eles são moralmente depravados. Por exemplo, teve essa namorada dele faz esses stand-ups, né? E numa desses vídeos, que é comentado por um canal progressista brasileiro, né, ela recebe ele logo assim que ele ganha a eleição, certo? Em trajes mínimos, né? Esses trajes de biquíni, com esses trajes uma coisa meio sadomaso, tal, não sei o quê. E foi fantástico a reação. Esse é um capítulo interessante. Quer dizer, eram entrevistados progressistas estavam descrevendo, elas falam, nossa, olha só, conservador, hein? Tipo assim, como se a gente fizesse agora o papel do moralismo. Eu achei fantástico isso, né? Mas você percebe que coisa interessante? O que é interessante é o quê? Você adapta completamente a subjetividade do poder a uma dinâmica da indústria cultural, mas a dinâmica da indústria cultural naquilo que ela tem de mais, eu diria, mais autorreflexivo, né? É uma encenação feita como encenação, é uma aparência jogada como aparência, no sentido mais forte do termo, utilizando essa linguagem, que é uma linguagem que... Como é que eu posso ficar com raiva de alguém que aparece vestido de super-herói? Percebe? O poder vai funcionar assim, como dizia já o Saint-Just, na época da Revolução Francesa, celui qui plaisante à la tête do gouvernement tend à la tyrannie. Aquele que brinca na cabeça no cérebro do governo, ele é um tirano, né? Então, você tem primeiro esse elemento, eu diria que é o elemento que consiste em dizer para todo mundo, olha, eu não trato... Parece infantil, mas é o contrário. Eu não trato você como infantil, eu sei que a política se esvaziou por completo. Eu sei que pouco importa, né? No sentido de que quem vem aqui vai falar alguma coisa, vai trair você, né? Só que é mais do que isso. Eu vou integrar essa forma de vida que te apropria, que é o que te forma, eu vou dar direito para aquela circunstância, porque o poder também faz assim, certo? E eu não vou trair as minhas posições. Então, o que acontece? Se a gente viu com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele podia não conseguir realizar o que ele prometia, mas ele nunca prometia algo diferente do que ele tinha prometido desde o início. Ele ia até o fim, né? E você percebe o que alguém como Milei fez? Ele já vem com 600 medidas econômicas em uma semana. Ninguém cria 600 medidas econômicas assim do dia para a noite. Esse troço está totalmente hiper bem pensado. E é claro, você começa a falar, mas essa medida não foi aprovada. Sim, se metade das medidas não foram aprovadas, você aprovou 300. Já mudou tudo, entendeu? Não tem como você perder, simplesmente. Isso é uma lição política, porque eu adoraria que a gente tivesse feito alguma coisa parecida, entendeu? Em algum momento, botasse então, essa aqui a gente vai fazer 600 medidas, entendeu? A gente ia perder 500, a gente aprovava 100, entendeu? Provava 100 que já conseguia impor um processo irreversível de transformação. Então, ou seja, você convida as pessoas para um processo real de transformação. Depois de tudo isso, com toda a catástrofe econômica que se anuncia, o sujeito tem 63% de aprovação. Né? Por quê? Porque o povo argentino entrou em loucura, entrou em desvario, como o progressismo gosta de falar, ele queria quebrar tudo, né? Como se fosse uma responsabilidade social. Não é isso que está acontecendo. Está acontecendo outra coisa. A primeira coisa que está acontecendo, o peronismo entrou em colapso completo. O progressismo peronista foi uma catástrofe.
E isso é bom isso ser lembrado, porque a gente segue esse caminho, de uma certa forma. Segue essas estruturas, mais ou menos, do populismo de esquerda, que é próprio do progressismo latino-americano. Ele não conseguiu realizar nada do que ele prometeu, ele ainda conseguiu colocar o país em crise, uma crise profunda. Ele foi gerenciando os seus próprios limites. E o que acontece? O desejo de ruptura passa para o outro lado. E esse desejo de ruptura tem uma razão. Porque você tá, é como se a sociedade falasse, olha, eu prefiro algo que eu não sei onde vai dar do que algo que eu sei muito bem onde vai dar e não vai dar bem. Né? Então, para isso você vai precisar de uma mobilização de um certo setor. E esse setor, que é o setor orgânico da extrema-direita argentina, latino-americana, está completamente mobilizado. Não só do ponto de vista de classe, não é só uma coisa de classe média, é um ponto de vista transversal, tem a classe de baixa, média e alta. Né? E esse é o problema maior. Né? A gente esquece muito disso, tem uma classe baixa de extrema-direita orgânica e forte. E mais do que isso, quando eu digo vai funcionar por uma razão muito simples. Porque eu vi no Chile. No Chile funcionou. Funcionou, claro, com um custo social brutal, mas funcionou no sentido de que você... O que significa funcionar para o neoliberalismo? Significa que você joga 2/3 da população no lixo, certo? Você salva 1/3, mas você faz com que os outros 2/3 tenha a impressão de que eles não conseguiram entrar como um representante daqueles 1/3 por incompetência própria. Porque você deu todas as condições. Porque era um discurso do empreendedorismo, cada um... bastava você trabalhar duro, você não trabalhou como você devia, você não aproveitou as oportunidades. As leis da economia são neutras. Elas são neutras. Basta você mostrar que tem um grupo de pessoas meio parecidas com você que conseguiu, certo? Você já começa a mobilizar. Então, mas por que você não conseguiu? Olha, o outro lá também conseguiu. E é isso que eles vão fazer. E isso trava radicalmente todo tipo de luta, porque as lutas ficam parecendo lutas por restauração, parecendo, o pessoal que quer defender os antigos direitos, mas eu não quero defender antigo nada. Eu quero defender as instituições, mas não quero defender instituição nenhuma que funciona mal. Então, como não tem um projeto de transformação revolucionária alternativa do outro lado, então a gente fica à margem, a gente fica à mercê desse processo. E como que você veria o horizonte de uma extrema-direita que aprenderia essa lição e seria então bem-sucedida no Brasil? Porque se a gente for olhar para os Estados Unidos, agora a gente está numa situação em que o Trump está voltando em plena potência. O plano Biden, pelo visto, não deu certo. Olha, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Não é de hoje que a gente estava falando que ele voltaria. Esse plano Biden é um plano inexistente. Não há plano, nunca houve plano Biden. Você anuncia uma coisa e você não realiza nada. Anuncia investimentos trilionários. Certo? E cadê os investimentos trilionários que não foram para lugar nenhum? Certo? Você anuncia multilateralismo internacional. Que multilateralismo internacional? Os caras fazem a sustentação de Israel sozinho, certo? Sem sequer ouvir outros países que estão questionando o que está acontecendo, quais as razões, quais são as consequências. Ou seja, eles simplesmente não entregaram absolutamente nada. Tem a melhoria, tem os melhorismos, né? Então, mas melhorou uma coisa aqui, o povo não reconheceu. Como assim? Melhorou um ponto aqui específico, o povo não reconheceu, certo? Mas veja, o problema da esquerda é você promete isso aqui, você entrega isso aqui, e você não entende porque as pessoas não acham que você fez uma grande coisa. Entendeu? Isso é uma coisa que vem desde a época do Tony Blair. Tony Blair tinha um conselheiro político chamado Alastair Campbell, né? Que falava, olha, o problema da esquerda é que a esquerda promete muito e não entrega quase nada. Só que a resposta que ele tinha era, então vamos prometer menos, né? Era isso, era o novo trabalhismo. Não, vamos prometendo, a gente não vai fazer essas transformações, vamos entregar o que a gente promete, né? Eu diria, não, você tinha uma outra alternativa, então você tenta fazer o que... mas como a gente vai fazer é muito difícil, mas a questão é, pouco importa se é muito difícil ou não. O importante é você entender que a política opera por vários tempos. Você tem um tempo inicial, você tem um tempo das lutas de longa duração, e você tem que saber sustentá-los. Né? Uma derrota local é só uma derrota local. O problema é outra coisa. O problema é que você não consegue nem enunciar o que você quer. Posso dar um exemplo? Um exemplo, por exemplo, a gente teve um governo de sindicalistas durante praticamente 13 anos. Né? Lula 1, Lula 2. Tem um topos clássico do sindicalismo. Clássico. Redução da jornada de trabalho.
Brasil até hoje tem 44 horas de jornada de trabalho semanal. Durante todo esse tempo, não teve um projeto tenha sido votado na Câmara para redução da jornada de trabalho. Mesmo quando a gente tinha o governo com 83% de aprovação popular. Né? Ah, mas não tinha maioria no Congresso. Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Você não tem maioria no Congresso, você apresenta o projeto da mesma forma, você obriga a sociedade a discutir, você mobiliza a sua base, você pode perder, certo? Mas você vai conseguir mostrar claramente, olha, tá vendo quem está te obrigando a ficar até essa hora aqui no trabalho e você não pode voltar para tua casa para poder cuidar dos seus filhos, certo? São esses. Apresenta o projeto 2 anos depois, apresenta mais 2 anos, na terceira vez vai passar, né? Porque você vai constituindo um processo histórico de mobilização. Isso não está no horizonte da esquerda brasileira. Você tenta fazer alguma coisa próxima a isso. Você percebe? Eu estou falando de uma pauta que está longe de ser uma pauta de tomada de meio de produção. Certo? É uma pauta social-democrata clássica. É uma pauta dos anos 50, uma pauta primária. Entendeu? Nem isso. Não contente em abandonar o horizonte revolucionário, a esquerda abandonou o horizonte reformista, abandonou o horizonte das reformas. Né? Então, é claro, num horizonte como esse, é muito fácil para a extrema-direita, eu diria, ela abrir uma avenida. Ela abre uma avenida, porque ela fala, não, mas as transformações mesmo vão se dar por nós. Né? E como a gente está nesse horizonte, horizonte onde as crises se estabilizaram, você vai criando uma sensibilidade social que uma transformação estrutural é necessária.